Glória a Deus, glória a Deus. Sou grato a Deus mais uma vez. Peço aos irmãos que podem tomar assento. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus queridos, com grande alegria mais uma vez, e tenho a responsabilidade nesta noite de ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Quero que os irmãos abram comigo as vossas Bíblias. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo irmão Marcos. Marcos capítulo 4. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 4, começando pelo verso 35 ao verso 41. É um texto bem conhecido, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai continuar falando conosco nesta noite. Quando o pastor falou para mim, irmão Josafá, traga a mensagem, domingo eu falei, Senhor, me dê uma mensagem que venha falar com teus filhos, nos dias que nós estamos vivendo, irmão. Muitas vezes queremos trazer algo, mas quando o Senhor, Ele coloca no nosso coração para falar com a igreja dEle, não adianta nós querer ficar procurando outra palavra, porque a palavra é aquela que Deus coloca no coração mesmo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele irá sim me usar para falar com você, porque a Bíblia diz que nós somos vasos. E um vaso na mão do oleiro, ele tem que deixar o oleiro trabalhar na vida dele. Muitas vezes o vaso precisa passar por um processo de restauração, e muitas vezes o vaso precisa ser cada dia mais cheio e renovado. Porque um vaso quebrado para nada serve, a não ser, se tiver encostado em algum lugar, para se encher de bicho, casa de aranha. Mas um vaso em uso, ele tem muitas utilidades. Então eu creio que você que está aqui nesta noite, você é um vaso de Deus, e está aqui porque quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, e deseja nesta noite ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio que Deus vai nesta noite derramar o azeite do céu sobre você, que é vaso escolhido pelo nosso Deus. O versículo 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? E ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam um aos outros, mas quem é este que até o mar
lhe obedece. Louvado seja Deus. É até aqui, meus amados. Eu comecei a meditar nessa passagem, que o contexto dessa passagem vai nos mostrar a vida agitada que era a de Jesus. Jesus, ele não perdia tempo. Jesus, ele não perdia tempo. Era o tempo todo levando a mensagem da cruz. E a Bíblia relata que aqui Jesus estava à beira do mar da Galileia, que chama o Largo da Galileia, porque na verdade não é um mar. Ele tem 24 metros de comprimento, 24 quilômetros de comprimento, com aproximadamente de 13 a 14 quilômetros de largura. Ele fica a aproximadamente 50 metros de profundidade. E fica entre as montanhas da Galileia, com Hebrom, e com os montes mais altos de Jerusalém. Louvado seja Deus. E está aproximadamente 244 metros abaixo do nível do mar. Então é um local que surge realmente pela formação geológica bastante tempestade. Mas naquele dia, depois que Jesus havia pregado o dia todo às multidões que acompanhavam Jesus, ele já se encontrava cansado. É interessante que o nosso mestre também cansava-se. O nosso mestre, ele tinha fome. O nosso mestre, ele sentia, louvado seja Deus, o peso que nós sentimos hoje do dia a dia. Louvado seja Deus. É por isso que ele nasceu de uma mulher. Porque Jesus, ele veio para mostrar para nós que nós temos a capacidade de vencer, que nós somos capazes de vencer as mais diversas, louvado seja Deus, as mais diversas complicações, as mais diversas tempestades que surjam em nossas vidas. Porque dificilmente alguém ele vai atravessar esta vida sem passar por tempestade. Dificilmente alguém ele vai nascer, crescer e morrer sem nunca ter passado por uma luta nesta vida. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, a qual o ser humano, muitos estão realmente parados no tempo e não tem mais uma ação, não tem mais coragem, porque o medo tomou conta do seu coração e da sua mente, e ele não sabe mais qual é a posição que tem que tomar. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e quando nós estamos diante de uma situação assim, nós vemos que aqui, por maior que seja a situação que surgia, Deus sempre tinha uma palavra. Louvado seja Deus. Então Jesus, mesmo cansado, ele fala para os discípulos. Ele disse aos discípulos, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, Jesus falando aos discípulos, disse-lhe, passamos para outra margem. Se quer dizer que quando Jesus fala para você, olha, eu vou estar contigo todos os dias, é que ele está falando assim, olha, se eu estou contigo, por maior que seja a luta ou a tempestade que surgir, eu não vou deixar você só no barco. Louvado seja Deus. E Jesus entra no barco cansado, e aí a Bíblia relata que Jesus foi
dormir, descansar. Jesus foi dormir e descansar. E Jesus agora fala para os discípulos: olha, toca o barco. O comando está com vocês. Jesus está dormindo, os discípulos entram no barco. Muitas vezes, tem gente que está no barco e ainda quer sair do barco, irmão Fernandes. Tem crente que está no barco, o mestre está dormindo no barco. Para mim, Jesus estando dormindo em qualquer lugar, eu estou em segurança total. É segurança total. A Bíblia relata que os discípulos, eles tocam o barco. Amados, os discípulos, eles conheciam palmo a palmo do mar da Galileia. Eles conheciam, porque a grande maioria dos discípulos que se encontrava ali era pescador daquele mesmo mar. E agora os discípulos vão estar de frente de uma situação inesperada. Porque o vento, muitas vezes, ele sopra na nossa vida quando menos nós esperamos. Amado, ninguém está ileso às tempestades que a vida nos proporciona. Ninguém está ileso às tempestades que surgem do dia a dia. Louvado seja Deus. Mas o importante não é parar e nem ficar apavorado quando você está de frente da primeira tempestade. O importante não é você querer largar tudo que você tem por causa de uma tempestade que surgiu e você não estava esperando. A tempestade, ela surge. Em vez de você clamar a Jesus, você quer sair do barco. Surge a tempestade. Os discípulos, automaticamente, eles não correram para acordar Jesus. Eles poderiam ter feito isso, correr lá: Jesus, acorda, mestre, acorda, porque nós estamos vivendo em grande tempestade. Eles relutaram. Provavelmente, com certeza, eles relutaram, porque eles sabiam que o mestre estava cansado. Eles não queriam incomodar o mestre. Louvado seja Deus. Mas a tempestade, ela surgiu de onde os discípulos jamais estavam esperando que aquela tempestade seria tão forte e que iria sacudir aquele barco para um lado e para o outro. Louvado seja Deus. E você vê muitas pessoas, muitos crentes, que surge uma pequena tempestade, ele já quer parar no meio do caminho, ele já se apavora com a situação, ele se apavora com a situação, e ele quer sair do barco, achando que saindo do barco ele vai achar refúgio. Ele vai achar refúgio fora do barco. Louvado seja Deus. O nosso refúgio é o Senhor Jesus. Quando o Senhor escreve lá em João, no capítulo 16 e o verso 33, a oração, ele diz: eu vou rogar ao meu Pai que o guarde deste mundo. Eu rogarei ao meu Pai que o guarde deste mundo, que livre
das ciladas do inimigo, das tentações, das pragas. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos um porto seguro. O nosso porto seguro é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o crente é sábio, porque ele ouve e escuta o ensinamento de Jesus e guarda no seu coração. Louvado seja Deus. Quantos crentes, meus irmãos, jovem, adolescente, cheio de vigor. Ah, não, é o vírus. O vírus. Será que você está ganhando tempo mesmo em casa? Será que você está edificando a tua vida mesmo? Ou será que você está fora do barco? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É bem certo que temos que ter prudência. É bem certo que temos que ter cuidado. Mas quantos aqui, meus amados, já não foi num banco cheio ou num supermercado lotado para fazer compra? Louvado seja Deus. Quantos aqui já não foram na 25 lotado? Eu já entrei de Armarinho Fernando lotado até o dente, irmão. E se de repente eu pego o vírus, o culpado foi na igreja, irmão? Pelo amor de Deus. Vigie, meus irmãos. Nós estamos num barco, o porto seguro é aqui. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos guarda. O nosso Deus, Ele é a nossa segurança. Não adianta se apavorar, colocar na cabeça, não, irmão. O nosso Deus, Ele é a nossa segurança. É Deus. Não adianta, o mundo está em pavor, está apavorado, muita gente não consegue dormir, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, e você está aqui glorificando, dizendo: ora vem Senhor Jesus, glória a Deus, porque o Senhor nos comprou, nos lavou com o sangue dele na cruz do Calvário. Pastor Eliseu sempre fala: você só vai morrer no dia e na hora que o Senhor permitir. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom é estar na presença do Senhor. Vai chegar um momento que a trombeta vai tocar. Não vai ter tempo de crente se preparar, não. Ou vai estar preparado, ou vai ficar. Ou se prepara, porque nós estamos vivendo os dias difíceis. Os dias estão difíceis. E não pense que vai ficar fácil, não. Não vai ficar fácil. Louvado seja Deus. É tempo de ver verdadeiramente aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Aqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo comprou e lavou pelo sangue dele na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ninguém está ileso a passar por tempestade. Mas o Senhor é o que te guarda. É o Senhor que tem zelado pela sua vida. O Senhor é Ele que te guarda. Louvado seja Deus. Terça-feira o pastor Eliseu estava falando: olha, as coraças, o escudo, o capacete, são tudo de frente. Mas o nosso Deus está à nossa retaguarda, nos guardando para que o inimigo não acerte por trás nas nossas vidas. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Enfrenta a tempestade de cabeça em pé, crendo que Deus está contigo e nada pode te atingir sem a permissão de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele falou: vamos até a outra margem. Quando o Senhor fala, Ele cumpre com a sua palavra. Louvado seja Deus. Os discípulos estavam em meio a uma situação que eles não esperavam. Ficaram agora preocupados: o que fazer? O nosso mestre está dormindo. O mar está furioso. O vento está querendo afundar o nosso navio. Louvado seja Deus. Tem hora que pensamos e achamos que o nosso Deus está dormindo. Tem horas que oramos, buscamos, jejuando e achamos: Senhor, por quê, Senhor? Neve azul me cai te ormes. Antinemanam chequeria face. Ronicai fosse ne me hachufra. E perguntamos: por que, Senhor, a tempestade está tão furiosa? Louvado seja Deus. O vento sopra e você procura de um lado para o outro, não tem refúgio. Mas eu quero te dizer nesta noite: Deus, ainda que você ache que Ele esteja dormindo, a Bíblia diz que Ele não dorme. Os seus olhos é como chama de fogo e que nos guarda em todo momento e em todos os instantes da nossa vida. Louvado seja Deus. Ele diz: não fois tu que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o vento sopra e os discípulos estão apavorados. Os discípulos estão apavorados. Mas a Bíblia relata que eles foram acordar o mestre. Não foi só um não, eles foram acordar o mestre. E eles acordam o mestre. E eles perguntam: mestre, mestre, não importa que nós morramos, que nós perecemos? Agora eu pergunto para os irmãos: será que o nosso Deus, Ele não tinha consciência daquela situação? Será que mesmo dormindo, Jesus, Ele não era sabedor que o vento ia soprar, que o mar ia se enfurecer e que os discípulos iam se apavorar? Será que Deus não sabia? Se a Bíblia diz que em 1 João, no verso 3, que Ele, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em todo o tempo Ele sempre esteve presente. Jesus sabia, irmão. Jesus sabia que aquela tempestade ia surgir. Em outro episódio, a Bíblia relata que Jesus estava num monte orando e os discípulos estavam em alto mar. E surge-se também uma tempestade. Só que dessa vez Jesus não manda parar nem o mar e nem o vento. Ele pede que Pedro vá ao encontro dele, para depois acalmar o mar e o vento. A calmaria, muitas vezes em nossas vidas, ela nos afasta da comunhão com Cristo. Muitas vezes a calmaria
ela muitas vezes ela traz um afastamento com Cristo. Louvado seja Deus. Observe que os discípulos haviam passado o dia todo com o mestre havia pregado o dia todo, e os discípulos não entenderam que estava ali no barco era Jesus. Ele tinha um poder, ele tinha o poder de mudar aquela história, de mudar o rumo, mas eles não entenderam em primeiro momento. Louvado seja Deus. E diz-lhe: por que sois tão tímidos? Não tende fé? Jesus acalmou o mar e a tempestade. A Bíblia relata que os discípulos, quando Jesus falou: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, os discípulos agora abrem os seus olhos e dizem: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Então eles não tinham ainda o real conhecimento do seu Deus. Agora eu pergunto para você, irmão: você conhece o tamanho do teu Deus? Você sabe o tamanho do teu Deus? Ou você entende que esse Deus é colocado no pescoço e como muita gente carrega e acha que aquele Deus, ele é o Deus que vai guardar ele de todo o mal? Não, meus queridos, nós servimos a um Deus que ele abriu o mar vermelho para o povo dele passar a pés enxuto. E depois Deus fez outro milagre, abrindo o mar Jordão, o rio Jordão, para que o povo atravessasse para a terra que Deus havia prometido. Promessa de Deus. Deus, ele prometeu estar conosco em todo o tempo. Deus prometeu que por maior que seja a tempestade na sua vida, na minha vida, ele não vai te deixar só de maneira nenhuma. Ele nunca vai te deixar só. Ele nunca vai deixar você naufragar no mar, porque ele vai estar contigo em todo momento. Louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus: ainda não tem de fé? Tem muita gente que inverteu a fé pelo medo. Ele trocou o medo pela fé. Então a fé nesse momento não vale mais nada. O medo prevaleceu. O crente, ele tem que entender que é a fé. É a fé que move o sobrenatural do crente. É a fé que move aquilo que nós não vemos, aquilo que os nossos olhos não contemplam, mas nós contemplamos através da fé. É como Abraão: pela fé Abraão viu o monte Moriá e foi até lá com seu filho Isaque para oferecer em sacrifício, sabendo que Deus proveria algo para que ele fizesse o sacrifício. É a fé que move o impossível. A fé, ela é aquilo que nós entendemos, que nós não vemos, mas nós entendemos que o Senhor está do nosso lado 24 horas por dia, e nos guardando e nos livrando de todo o mal. Porque se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais para ver a luta das trevas para nos tragar, provavelmente nós ficaríamos loucos. Mas o Senhor não permite. O Senhor não permite. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele acalmou a tempestade. E os discípulos, olhando para ele, ficaram abismados. Mas quem é esse que até o mar e até o vento lhe obedece? E eles sentiram grande temor. Eles não entenderam que este Jesus
foi o mesmo quando Marta e Maria estavam esperando o mestre. E chegando Marta disse: mestre, o meu irmão já está morto. E Jesus falou assim: Marta, se crere verás a glória de Deus. Sim, mestre, mas não agora. Jesus falou: é agora, é agora. Meus queridos, nós servimos a um Deus lindo e poderoso. Entrega toda a ansiedade do teu coração diante de Deus, crendo que é Ele que cuida de você. Jesus chegou, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, alguém me tocou, porque das minhas vestes saiu virtude. Mas os discípulos falaram: mestre, tanta gente, como é que alguém te tocou? Sim, porque eu senti que alguém me tocou. Toque nas vestes de Jesus. As suas orações, ela toca no coração de Jesus. As suas orações, mesmo em lágrimas, muitas vezes abatido, sem força, sem coragem, ela vai subir até o trono da graça, porque o Senhor vai olhar para você e vai ver que você precisa dele. As nossas orações, ela move o coração de Deus. Oh, as nossas orações, ela tem o poder, louvado seja Deus, de arrebentar com o inferno. O inimigo muitas vezes prepara cilada, mas quando você está diante de Deus, você consegue vencer, porque o Senhor te dá força, o Senhor te capacita, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Os discípulos falaram: quem é esse? Esse é o Rei da Glória. Quem é esse? Esse é aquele que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e amor a você. Ninguém faria isso, mas Ele fez por amor à minha vida e à sua vida. Quem é esse? Esse é aquele que sofreu as mais doloridas chicotadas. Quem é esse? Esse é aquele que comprou você pelo sangue do Cordeiro. Quem é esse? Esse é aquele que tem nos dado força através do Espírito Santo para nos manter de pé e dizendo: aleluia, glória a Deus, eu venci, eu estou vencendo, porque o Senhor é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que está conosco em todo o tempo e em todo momento. Confie no Senhor Jesus. Quem é esse? Esse é aquele, louvado seja Deus, esse é aquele que tem acompanhado o teu e o meu sofrimento e não desampara. Quem é este? Este é o amigo verdadeiro, e quando você está passando por luta, ele te ouve e não sai falando para ninguém. Quem é esse? Esse é aquele que te amou e que te ama como ninguém ama você. Quem é esse? Esse é aquele que está te esperando 24 horas para você dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quem é esse? Esse é aquele
que a Bíblia diz que o seu nome é maravilhoso, é Deus conosco, é o Emanuel. Quem é esse? Esse é aquele que a Bíblia diz, louvado seja Deus, em Isaías, no capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si tudo aquilo que nos traz a paz, estava sobre ele, mas ele levou sobre si tudo aquilo que não prestava e nos libertou. Louvado seja Deus, de ser condenado com o mundo. Quem é este? Aquele que Jesus, aquele que um dia tocou no teu coração e você levantou as mãos e disse: eu aceito esse Jesus do meu coração e com a minha alma, sabendo que foi Ele que te comprou pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Foi até aqui que o Senhor me deu. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço pela vida de cada irmão que tem sido firme. Não desanime. A luta, a tempestade vai surgir, mas quando ela surgir, lembre: Jesus está contigo. Você vai atravessar o mar vermelho, mas você vai dizer: glória a Deus, valeu a pena sofrer com Jesus, valeu a pena sofrer com Jesus, valeu a pena estar com Jesus. Por maior que seja o sofrimento, não largue o barco, continue dentro do barco, vai balançar, Jesus vai te segurar, vai entrar água, Jesus vai estar ali, Ele não vai afundar, porque Jesus, Ele vai estar no barco. Jesus, Ele vai estar no teu barco, meu irmão. E quando Jesus está no barco, nós estamos seguros. Eu me sinto seguro, irmão, em Jesus. Não tenho medo, confesso para os irmãos que não tenho medo. Não tenho medo, porque eu creio num Deus vivo e poderoso. E Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Ele é um Deus que tem um amor tão grande. Ele ama tanto as nossas vidas, que Ele nos guarda 24 horas. Não só tanto a nós como a nossa parentela, porque é Ele que nos guarda. E mesmo aqueles irmãos que foram vítimas da tempestade, Deus está cuidando deles. Não se preocupe, é Deus que cuida. É Deus que cuida. Louvado seja Deus. O remédio Deus tem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a rica oportunidade.